Os nefilins são figuras misteriosas mencionadas na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, no livro de Gênesis 6, 1-4. O texto diz que nos dias antes do dilúvio, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e as tomaram por esposas. A união dessas duas linhagens resultou no nascimento de gigantes, chamados de nefilins. Surgimento dos nefilins. Os nefilins são descritos como seres de grande estatura e força. Há diferentes interpretações sobre quem seriam os filhos de Deus. Duas das principais teorias são anjos caídos. Alguns acreditam que os filhos de Deus seriam anjos caídos, que de alguma forma tomaram forma humana e se uniram às mulheres humanas, gerando os nefilins, descendentes de Sete e Caim. Outra interpretação é que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, a linhagem piedosa, e as filhas dos homens eram da linhagem de Caim, a linhagem rebelde, sendo os nefilins resultado de uma união de diferentes linhagens humanas. A Bíblia fala sobre os nefilins? Sim, os nefilins são mencionados diretamente em Gênesis 6:4, que afirma: naqueles dias havia nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes, varões de renome na antiguidade. Além disso, há uma possível referência a gigantes ou descendentes dos nefilins em Números 13, 33, quando os espiões enviados por Moisés à terra de Canaã relatam ter visto gigantes, provavelmente descendentes dos nefilins, que faziam os israelitas parecerem gafanhotos em comparação. São apenas uma lenda? A existência dos nefilins é um tema controverso. A Bíblia menciona brevemente esses seres, mas não oferece muitos detalhes. Para algumas tradições e intérpretes bíblicos, os nefilins são figuras reais, parte da história bíblica anterior ao dilúvio. Para outros, podem ser um mito ou uma alegoria usada para explicar os tempos de corrupção que levaram ao dilúvio. Fora da Bíblia, os nefilins também aparecem em textos apócrifos, como o livro de Enoque, que fala extensivamente sobre os anjos caídos que se rebelaram contra Deus e geraram gigantes. No entanto, o livro de Enoque não é aceito como parte do cânon bíblico na maioria das tradições cristãs. O que aconteceu com eles e seus descendentes? De acordo com a narrativa bíblica, os nefilins e seus descendentes teriam sido destruídos no dilúvio, Gênesis 6-9, que foi enviado para purificar a terra da corrupção. O dilúvio é visto como o julgamento de Deus contra a maldade humana e as ações dos nefilins e dos anjos caídos. No entanto, a menção de gigantes após o dilúvio em Números 13 e 33 sugere que alguns descendentes dos nefilins poderiam ter sobrevivido ou reaparecido em alguma forma. Tribos como os anaquins, gigantes, eram temidos por sua estatura e força e podem ser vistas como descendentes dessas figuras antigas. Conclusão: os nefilins são figuras envoltas em mistério, mencionados brevemente na Bíblia e com várias interpretações sobre sua origem e natureza. Embora sejam parte da narrativa bíblica, a natureza de sua existência, seja literal, simbólica ou mitológica, é amplamente debatida entre estudiosos, teólogos e arqueólogos.